E aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós vamos falar de densidade e relacionar ela com a concentração. Nós já fizemos 4 vídeos, ok? Primeiro vídeo nós falamos de concentração comum, no segundo de concentração molar. No terceiro nós relacionamos as duas concentrações, a molar e a comum, ou seja, gramas por litro, por exemplo, e mol por litro. No quarto vídeo nós falamos de concentração e íons, que tem caído muito no vestibular. Agora nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar de densidade, que é importante, tem caído também, porque tem aluno que não sabe como usar a densidade quando ele dá exercício, ele fica perdido. Onde eu vou usar? Para que serve? É essa aula agora, você vai aprender para que serve e como que eu vou usar agora. Pessoal, densidade. É impossível falar de densidade se não relacionar com a concentração. Até porque os dois são muito parecidos. Só que eles são parecidos visualmente. Mas no conteúdo químico, nas características, são bem diferentes. Então é importante a gente fazer essa diferença agora. Pessoal, densidade é nada mais do que a relação entre a massa e o volume da solução. Veja bem, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume. Aí vai dar gramas por litro, por exemplo. Pode dar gramas por ml ou centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Né? Vamos lembrar aqui, ó, litros é a mesma coisa que decímetro cúbico. E ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. E o metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros ou 1000 decímetros cúbicos. Então, pessoal, pode dar qualquer valor. O importante é você saber que eu vou pegar a massa da solução, dividir pelo volume da solução, porque a densidade é uma relação entre solução com solução. Ou seja, massa da solução com volume da solução. Pessoal, massa da solução é o quê? É como eu pegasse a massa do soluto e somar com a massa do solvente. Aí eu vou ter a minha massa da solução e dividir pelo volume da minha solução, ok? É mais ou menos isso. Pessoal, isso é densidade. Pronto, nós definimos. É a relação entre a massa e o volume da solução. Acabou a relação entre a solução e a solução, ok? Agora vamos relacionar com a concentração. Pessoal, veja bem que é bem parecido. Veja bem, é bem parecido. Se você olhar nos seus livros de química, você vai ver que tem esse número 1 aqui. Por quê? Porque no número 1, né, geralmente, o 1 representa o soluto. O número 2, nas letrinhas, representa o solvente. Né? E quando não tem nenhum número, como aqui, por exemplo, não tem nenhum número nem em cima nem embaixo, porque representa a solução. Isso é só para diferenciar aqui. Então veja bem que a concentração é a massa do que? Do número 1, ou seja, a massa do soluto sobre o volume da solução. Ou seja, é uma relação entre o soluto e solução. Então nós já temos a primeira diferença. A densidade é a solução pela solução, massa-volume. E a concentração é a relação entre soluto sobre solução, massa sobre volume. Então nós já vimos a primeira diferença. Né? Um é solução e o outro é soluto, ok? Mas isso ainda fica vago. O que seria mais específico, pessoal? Essa terceira semelhança, terceira diferença, aliás. Primeiro, pessoal, densidade é uma propriedade, ok? Ou seja, o que é uma propriedade? É algo que define uma substância química, né? Ou seja, a água ela é insípida, ela é inodora, ela é transparente, ou seja, ela não tem cor, nem cheiro, então todo mundo já sabe. E a densidade da água, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. A densidade da água é 1 grama por ml. Ou seja, a densidade da água sempre vai ser 1 grama por ml, não importa a quantidade que eu colocar. Se eu pegar 10 litros, 1 litro, 1 ml ou 1000 litros, sempre vai ser a mesma densidade. A densidade é sempre 1. Então, pessoal, a densidade é uma propriedade
que define uma certa substância química. Então isso é densidade. Ela vai definir a propriedade, ok? Ou seja, a densidade, se eu falar densidade 1, todo mundo já vai saber que é água, porque só a água tem a densidade 1. Agora, se eu colocar a densidade 0,8, por exemplo, eu já sei que não é água, porque eu estou falando de outra propriedade, ok? Então, densidade é uma propriedade que caracteriza a substância química. Agora, a concentração não é propriedade. A concentração ela varia de exercício para exercício, de solução para solução, ou seja, é uma condição naquele momento. Mas ela é variável. Por exemplo, eu vou pegar aqui o cloreto de sódio, vou misturar na água em várias situações. Então, vou colocar aqui em 3 frascos. Vou guardar lá no almoxarifado do laboratório. Está lá guardadinho, bonitinho. Aí aqui, se você observar, as concentrações estão variando de acordo com o que eu fiz o frasco. Ou seja, o que é concentração? Massa sobre o volume. Ou seja, quando eu peguei várias massas e vários volumes, deu várias concentrações. Então está aqui, concentração 2 gramas por litro, concentração 0,4 gramas por ml, concentração 2 vezes 10 a menos 2 gramas por ml. Ou seja, a concentração ela variou naquele momento, porque eu fui variando a quantidade de massa no volume. Agora, não importa, se eu usei aqui, por exemplo, 2 litros, se aqui eu usei 1 litro, e aqui eu usei, vamos colocar aqui 10 ml, se eu coloquei volume diferente, não importa. A densidade sempre deu a mesma. A densidade do cloreto de sódio é 2,17 gramas por ml, ou por centímetro cúbico. Então veja bem que a densidade ela não variou. A densidade ela sempre foi a mesma. Porque é o que eu falei, densidade é uma propriedade que caracteriza a substância, ela não pode mudar, tá? Ah, mas professor, mas eu já vi 2 densidades diferentes para a mesma substância. Na verdade, é a mesma densidade, só que com unidade diferente, porque eu posso transformar isso aqui em gramas por centímetro cúbico, por exemplo, quilo por ml ou quilo por litro. Eu posso fazer isso, nós vamos ver na transição para a gente ver com que outras densidades são representadas, mas é sempre o mesmo valor, só que com unidade diferente. Então você observa que a densidade ela não mudou. Pessoal, então nós definimos o que é densidade, caracterizamos ela, diferenciamos ela com concentração. Concentração não serve como propriedade porque ela pode variar, então isso não é propriedade. A densidade é uma propriedade porque é a mesma densidade. E para que serve a densidade? Pessoal, todo mundo já viu brincadeirinha lá de primeiro ano ou até lá de ciências, quando você pegou materiais com densidade diferente em relação à água, por exemplo, pode subir ou pode descer, né? Ou seja, se eu colocar água e óleo, o óleo fica em cima porque a densidade ela é o que? Menor. Então, veja bem, na transição eu vou explicar mais densidade e outras unidades sobre a densidade, ok? Agora na transição. Bom, galera, a densidade ela é importante por causa desses exemplos aqui, ó. Por exemplo, você vai pegar água e cloreto de sódio, que nós vimos agora, né? O cloreto de sódio, a densidade é 2,17 e a densidade da água vale 1. Então significa que, nesse caso, a densidade do NaCl ele é maior do que a densidade da água. O que significa isso, pessoal? Significa que quando a gente mistura a água e o cloreto de sódio ele vai ficar embaixo. Claro, contando que eu não vou misturar ele, certo? Eu só vou deixar cair, aí ele vai lá para o fundo. É claro que uma boa parte vai dissolver, tanto é que aqui, ó, aqui tem mais e aqui tem menos. Mas o resultado final é que o cloreto de sódio, ele fica o quê? Ele fica embaixo, por quê? Porque ele é mais denso. Então, pessoal, as substâncias mais densas, elas ficam embaixo. E as menos densas, elas ficam por cima. Então, qualquer coisa que você vê que está por cima, significa que ali a densidade ela é menor, ok? Então, a água e o óleo, todo mundo já sabe isso.
que quando eu misturo água e óleo, o óleo fica por cima. Né? Ó, o óleo fica por cima. Olha, eu não sei a densidade do óleo, mas não precisa. O que eu preciso saber aqui, ó, que com certeza a densidade da água é maior que a densidade do quê? Do óleo, porque a água ficou embaixo. Então, como o óleo fica em cima, a densidade do óleo ela vai ser menor. Por que os corpos boiam, por exemplo, no mar morto? O mar ele é morto lá no Mediterrâneo, por quê? Porque ele tem uma quantidade de sal muito superior que tem nos mares normais. Então, veja bem, o que é densidade mesmo, pessoal? É a massa sobre o volume. Pessoal, então se eu pegar 1 litro, vou pegar 1 litro aqui, ó, da água do mar normal, e vou pegar 1 litro do mar morto. A concentração de sal aqui é muito superior aqui. Logo, então a massa vai ser maior, concorda? Ó, a massa ela vai ser maior. Pessoal, se eu estou colocando no local onde a massa ela é maior, logo que a densidade também vai ser o quê? Maior. Então a densidade do mar morto ela é superior do que a do mar normal. Então já posso colocar aqui, ó, a densidade do mar morto, por causa da quantidade de sal, porque aqui são diretamente proporcional, né? Quanto maior a massa, maior a densidade. Então a densidade do mar morto é superior que a densidade do mar normal. Então, se a densidade é maior, qualquer coisa que eu coloco lá tende a flutuar, porque a densidade é tão alta do mar que ele sempre vai ficar embaixo. Então, os corpos, as pessoas que vão lá tomar banho, elas não conseguem afundar, elas boiam naturalmente, porque a densidade do mar morto é muito grande. Então, logo, a nossa densidade ela acaba ficando o quê? Menor do que a do próprio mar. Então, ok? Qual é a densidade da água em quilos por litro e quilos por metro cúbico, por exemplo? Veja bem, a densidade da água é 1 e sempre vai ser 1. Só que eu posso expressar o gramas em quilos, se eu quiser. Eu posso expressar o mililitros em litros. Vai depender do exercício, que às vezes o exercício ele pede a massa em quilos e deu a densidade em gramas. Então eu não posso usar essa densidade. Eu tenho que saber transformar. Mas é facinho, pessoal. Vamos saber transformar essas densidades. Pessoal, então veja bem. A densidade que ele deu aqui da água foi 1 grama por centímetro cúbico. Ou 1 grama por ml, ok? Então veja bem. Ele quer que eu passe o gramas para quilos. Concorda? E ele quer que eu passe o litro. Aliás, vamos corrigir aqui. Ele quer que eu passe o ml para litros. Aí é só fazer uma regra de 3, né? Ou seja, o que eu sei a relação entre quilos e gramas? Que 1 quilo tem 1000 gramas, não é isso? Só que eu quero saber quantos quilos vai ter em 1 grama. Então fica, ó, 1000 vezes x é igual a 1. Então x é igual a 1 dividido por 1000. Já vou colocar em potência de 10, que fica 10 ao cubo, né? São 3 zeros. Então, pessoal, aqui fica 1 vezes 10 a menos 3 quilos. Então, 1 grama tem 0,001 quilos, ou 10 a menos 3 quilos. Agora, para eu passar bonitinho aqui ml para litros, veja bem, qual que é a relação que eu tenho de litros para ml? Que 1 litro tem 1000 ml, só que eu quero saber só em 1 ml. Então vai ser x. Então fica 1000 vezes x é igual a 1. Então x é igual, mesma relação aqui, né? Então já vou colocar aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3 o quê? Litros. Pronto, achei a minha relação de grama para quilo e de ml para litros. Agora eu posso calcular. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, ó. Então a minha densidade ela é o que? Ela é a relação entre a massa sobre o volume. A massa aqui é 1 vezes 10 a menos 3 quilos. E o meu litro agora é 1 vezes 10 a menos 3 litros. Olha que legal. Posso cortar aqui, aqui. Então a minha densidade é 1 quilo
por litro. Então, a minha densidade 1 grama por ml é a mesma coisa que 1 quilo para litros. Mas vamos transformar agora quilos para metro cúbico. É isso que eu quero. Transformar isso aqui para metro cúbico. Pessoal, gramas para quilos eu já sei a resposta, né? Tá aqui a resposta. Agora o meu desafio aqui é achar ml para metro cúbico. Então vamos lá? Pessoal, 1 ml para metro cúbico. Eu quero transformar ml para metro cúbico. Lembra que no exercício, no vídeo anterior, eu cheguei a essa conclusão, que 1 metro cúbico é 1000 litros ou 1000 decímetro cúbico, ok? Então, veja bem, 1 metro cúbico é igual a 1000 ml. Então, qual seria a minha relação? Porque eu não quero passar para metro cúbico, para litros, eu quero passar para metro cúbico. Mas o que eu sei? Que 1 metro cúbico tem 1000 decímetro cúbico, ou seja, 1000 litros. Pessoal, 1 litro tem quantos ml? 1000 ml. Então, se eu quiser passar isso aqui, é só multiplicar, ou dividir, né, no caso, por quanto? Por 10 elevado a sexta, ok? Porque eu sei essa relação, mas eu quero saber em ml, ó, 1 metro cúbico tem 1000 decímetro cúbico, 1000 litros. E 1 litro tem 1000 ml. Então, se eu quiser passar direto para cá, é só pegar 10 elevado a sexta. Então, como que eu passo de ml para metro cúbico? Eu tenho que saber que 1 metro cúbico tem 10 elevado a 6, o que? ml, não é isso? 1 metro cúbico tem, aqui é 1000 e aqui é 1000. 1000 vezes 1000 é 10 elevado a 6, são 6 zeros. Só que eu quero saber em 1 ml só. Então aqui vai ser x. Então fica 10 elevado a 6x é igual a 1. Então x é igual a 1 dividido por 10 elevado a 6. Dividindo, subindo 10 elevado a 6, fica 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 o que? Metro cúbico. Então a densidade, pessoal, é a massa, que eu já sei que é em quilos, 10 a menos 3. E agora o volume, que é 10 a menos 6. Então, pessoal, 10 a menos 3 com 10 a menos 6, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. Vamos subtrair aqui, ó. Menos 3, menos, porque está subtraindo, com menos 6. Não é isso? Então fica o quê? Menos 3 com mais 6, então vai ficar o quê? 3. Opa! Então achei 10 elevado a 3 o quê? Quilo por metro cúbico. Ou seja, pessoal, resumindo aqui, 1 grama por ml é a densidade da água, sempre vai ser. Agora, se eu quiser saber correspondência em quilo por litro, é a mesma coisa, 1. Agora, se eu quiser saber em quilo por metro cúbico, está aqui, ok? Então, ou seja, tudo é o mesmo valor, não vai variar porque a densidade é uma propriedade, só que são 3 formas de representar a densidade, que isso pode ser pedido no exercício. Em falar em exercício, na transição, vamos fazer exercícios. Vamos lá, pessoal? Galera, antes de fazer qualquer exercício para a gente relacionar concentração molar, concentração comum, caso outras coisas que normalmente que você vai encontrar, antes eu quero fazer 3 exercícios para explicar para você qual que é a função da densidade nos exercícios. Porque se você não tiver esse conceito, você não consegue fazer os outros, você fica perdido. Pessoal, a função da densidade é quase parecida, tem o mesmo objetivo da massa molar. Lembra, a massa molar, ela tem o poder de transformar massa para mol e de mol para massa. Ou seja, 20 gramas tem quantos mols? A massa molar te conta. Se eu pegar 0,5 mol, quantos gramas vai ter? A massa molar te conta. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Qual que é a função da densidade? Transformar massa para volume. Ou seja, qualquer volume tem a sua equivalência em massa, não é verdade? Se eu pegar 2 litros e pesar, vai ter um peso. Ou vice-versa, se eu pegar 4 quilos de água, eu vou saber quantos ml tem, não é verdade? Então a densidade tem esse poder, pessoal, de transformar massa para volume e volume para massa. Então essa é a função da densidade dos exercícios. Relacionar, transformar massa para volume ou volume para massa, que é a mesma coisa, tá?
Por exemplo, número 1. Quantos gramas pesa 200 centímetros cúbicos de etanol? Ou seja, 200 ml, tá? Que é a mesma coisa. Então, eu vou pegar 200 ml de álcool, comprei lá no posto, e vou pesar. Vai ter o seu peso. Eu quero saber isso aí. Pessoal, é pela densidade. A densidade é o quê? É 0,8 gramas para 1 ml, né? Ou 1 centímetro cúbico. Mas ele quer saber para 200 centímetros cúbicos. Então aqui vai ser x. Então x vezes 1, x, 0,8 vezes 200, 160 gramas. Então, pessoal, se eu pegar 200 ml de álcool, ele vai pesar 160 gramas. Essa é a minha equivalência. Mas ele não só transforma massa para volume, ou volume para massa. Olha aqui, ó, quantos gramas pesa 200 centímetros cúbicos. Então, o que nós fizemos aqui? Nós transformamos o volume em massa, não é verdade? Mas nós podemos fazer o contrário, transformar a massa para volume, que é o que a gente vai fazer aqui no exercício 2. Quantos mililitros possui 200 gramas de NaCl? Que nós já vimos que a densidade é 2,17. Então vamos lá, pessoal. 2,17 gramas, tá? Em 1 centímetro cúbico. Só que ele quer saber 200 gramas. Então vai ser x. Então 2,17x é igual a 200. Então x é igual a 200 dividido por 2,17, ok? Aí vai dar 92,16 o que, pessoal? Centímetros cúbicos. Então olha para você ver, eu peguei 200 gramas de cloreto de sódio, fui lá, pesei, mas se eu quiser saber em volume, qual o volume que ele vai ocupar? Ele vai ocupar 92,16 ml. Esse é o volume que ele vai ocupar, ok? E número 3, pessoal, é a mesma coisa da 1, é a mesma coisa que a 2, mas quando ele fala de unidade diferente, porque, por exemplo, quantos quilos pesa 4 litros de etanol? Veja que o etanol está em gramas por ml. Aqui ele quer quilo e deu litros ainda. Ele bagunçou tudo, mas não tem importância. Vamos lá. Densidade é o que, pessoal? É 0,8 gramas para 1 centímetro cúbico. Ele quer saber qual que é o volume de 4 litros, né? E a sua equivalência em massa de quilos. Pessoal, grama por quilo não pode. Centímetro cúbico, litros, não pode. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar isso aqui para litros. Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui eu vou transformar para litros e aqui eu vou transformar para quilos, ok? Ou vice-versa. Por exemplo, se eu transformar isso aqui para litros, vai ficar um número muito pequeno. Mas eu posso transformar isso aqui para ml, porque 4 litros equivale a 4.000 ml. Por quê? Vamos colocar aqui, ó. Vamos apagar essa aqui. Aí é só saber, né, galera? Que 1 litro tem 1.000 ml, não é verdade? Então, eu posso colocar 4 litros, tem o quê? 4.000 ml. Então, eu transformei aqui tudo para quê? Para ml, lembrando que ml é igual a centímetro cúbico. Agora aqui eu posso transformar para quilos. Aí, o que eu vou saber? Eu vou saber que 1 quilo tem 1.000 gramas, não é isso? E eu quero 0,8 gramas, eu tenho x, é só dividir por 1.000, né? Então x é igual a 0,8. Pessoal, dividir por 1.000 é 10 à terceira, ou seja, 0,8 vezes 10 a menos 3 quilos. Então eu venho aqui, vou apagar bonitinho e vou colocar a minha equivalência em quilos. Tá aqui, ó, bonitinho. Quilo de base de quilo, ml de base de ml. Filé do boi, posso multiplicar cruzado e achar. Então, x é igual a 0,8 vezes 10 a menos 3 vezes 4.000. Pessoal, 4.000 é 4 vezes 10 ao cubo, não é verdade? Ó, que são 3 zeros. Então, x é igual. Pessoal, 10 a menos 3 com 10 à terceira, eu posso cortar, dá zero, né? Porque, ó,
potência de multiplicação, aliás, né, desculpa, de potência vezes a base. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 com mais 3 dá 0. Então fica 10 elevado a 0, que dá quanto? 1. Então eu posso cortar. Então só ficou 0,8 vezes 4, que dá 3,2. 3,2 o que, pessoal? Quilos. Então se eu pegar 4 litros, vamos colocar aqui, ó. Se eu pegar 4 litros de etanol, vou lá colocar no meu carro. 4 litros, eu só quero 4 litros, tá? Quanto que o meu carro vai ter a mais de peso? Ele vai ter 3,2 quilos. Então, pessoal, é assim que é a função, é assim que é usado os exercícios de densidade nas atividades. É assim que a densidade ela é usada. Agora, o legal é a água, por exemplo. Como a água é 1, é legal porque 200 gramas de água equivale a 200 ml. Se eu pegar um litro de água, é igual a 1 quilo. Então é sempre equivalência 1 para 1. Se eu pegar 10 gramas, é 10 ml. Se eu pegar 20 gramas, é 20 ml. Porque a água é 1. Pessoal, então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui de como aplicar a densidade, como que ela funciona. Agora vamos fazer uns 2 exercícios envolvendo concentração para a gente finalizar e você ficar filé do boi na transição. Galera, agora vamos aplicar isso aí em concentração. Então, nesse primeiro exercício nós vamos relacionar a concentração com a densidade. Olha aqui. Uma substância ela foi derramada no mar. Não falou substância, pode ser petróleo, alguma coisa, não sei. Aí um químico ele pegou uma amostra de 200 ml, né, do mar. Então ele pegou aqui 200 ml. E observou que tinha 40 ml dessa substância. Então tinha 40 ml da substância. Qual é a concentração dessa substância em gramas por ml, sendo que a densidade vale 2 gramas por centímetro cúbico? Pessoal, veja bem. O volume eu já tenho, né? Que o volume da solução aqui é 400 ml, 200 ml, aliás. Agora, a substância, ele deu 40 ml. Mas peraí, como que ele quer saber a minha densidade em gramas por ml se ele só deu o volume? Aí que entra a densidade da substância, para eu transformar o volume da substância em gramas, né? Então veja bem, meu objetivo aqui é transformar 40 ml em quê? Em massa, porque aí eu vou ter massa e eu vou ter o quê? Volume. Eu vou ter massa e eu vou ter volume. Então vamos lá. Pela densidade é o quê? 2 gramas por centímetro cúbico, lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então 40 ml vai ficar x. Então x vezes 1, x, 2 vezes 40 vai ficar o quê? 80 gramas. Então 40 ml dessa substância vale 80 gramas. Então veja bem, eu já acabei de achar a minha massa. Então nós vamos fazer agora o exercício por fórmula e por raciocínio lógico, ok? Pessoal, por fórmula, o que é concentração? É a massa sobre o volume, não é isso? A massa eu já tenho, que vale 80 gramas, e o volume 200 ml. Então, posso cortar aqui, ó, fica 8 por 20, não é isso? Vamos fazer essa conta aqui, ó, bonitinho, ó, 8 por 20, não tem como tirar, né, pessoal? Então, fica 0 e 0, então 80 por 20 dá 4. Então, pessoal, nós achamos aqui 0,4 gramas por ml. Então, essa é a minha concentração. Então, a concentração na substância que ele pegou é de 0,4. Agora, por raciocínio lógico, lembrando, né, pessoal, para eu fazer minha concentração, eu tenho que pegar o meu volume para 1 ml. Né? Então, vamos aqui, pessoal. 80 gramas, 80 gramas está presente em 200 ml. Mas como ele quer a concentração, veja bem, ele quer saber em 1 ml. Então, toda vez que você for achar a concentração, você tem que pegar o volume 1 ml. Então, fica 200 vezes x é igual a 80. Então, x é igual a 80 dividido por 200. Então,
chegou na mesma condição aqui, 0,4 por ml. Então, pessoal, achamos a concentração, 0,4 gramas por ml. É assim que nós fazemos. Vamos para o último exercício para a gente relacionar com concentração molar, que também é importante na transição. Então, nesse exercício nós vamos relacionar aí a molaridade, a concentração em mol por litro, pela densidade. Então, vamos lá resolver aqui, ó. Uma substância tóxica foi jogada em 4,10 elevado a 8 gramas de ar, sendo detectado 0,002 mol. Calcule a concentração em mol por litro. Pessoal, para calcular a concentração em mol por litro, eu preciso ter mol e eu preciso ter o quê? Litros. Isso é lógico, né? Então nós vamos pegar esses dados e achar. Ó, mol eu já tenho. Tá aqui. Litros eu não tenho, né? Então eu só tenho gramas de ar. Por isso que vai vir a densidade, olha aí que legal, e vai transformar aquela massa de ar em quê? Em volume. Por isso que, olha aqui, 4 vezes 10 elevado a 8 gramas de ar. E ele deu a densidade do quê? Do ar, exatamente para eu transformar a massa de ar em volume de ar. Então é isso que a gente vai fazer agora, ó. 1,25 gramas de ar, né? Está presente em 1 litro. E agora eu vou achar lá, ó, 4 vezes 10 elevado a 8 gramas de ar. Eu vou achar o meu volume agora. Achando meu volume, achando meu mol, eu acho a minha concentração mol por litro. Então vamos lá. 1,25x é igual a 4 vezes 10 elevado a 8. Então x é igual a 4 vezes 10 elevado a 8 dividido por 1,25. 4 dividido por 1,25 dá 3,2 vezes 10 elevado a 8 o quê? Litros. Pronto, pessoal. Achei, né? Agora, vamos fazer por fórmula e por raciocínio lógico. Pessoal, por fórmula, eu tenho que saber que a concentração é número de mol sobre volume. Então você já viu aí que já tem dois exercícios aí, não é verdade? Já tem esses dois exercícios, nós já usamos duas fórmulas. Então por isso que eu sempre falo, importante saber a regra de 3, é importante saber o raciocínio lógico para você ficar, ó, filézão do boi. Então vamos lá, pessoal. Molaridade é o número de mols eu já tenho, que é 0,02 dividido pelo volume, que é 3,2 vezes 10 elevado a 8. Eu vou colocar em cima o potência de 10, fica mais fácil, né? Então fica 2 vezes 10. Aqui tem 1, 2, 3 zeros, então fica menos 3. E aqui 3,2 vezes 10 elevado a 8. Então acho minha molaridade agora. 2 dividido por 3,2 dá 0,625. Divisão de potência, né? Conserva a base e subtrai expoente. Menos 3 com menos 8, menos 8, 11, né? Então, eu posso colocar aqui em notação científica, então, a vírgula aqui, ó, ela vai vir para o 6, bonitinho aqui, ó. Então, fica 6,25 vezes 10 a menos 12, o quê? Mol por litro. Então, isso aí é por fórmula. Se for por regra de 3, né, vamos abrir aqui um espaçozinho. Ó, eu quero, lembra? Mesmo exercício do quadro. Ele não quer a concentração em mol por litro, então a minha referência é o quê? É 1 litro. Então eu vou colocar, ó, 0,002 mol, não é isso? Está presente em quanto de litros? Aqui, não é isso? Ó, 3,2 vezes 10 elevado a 8, não é isso? Ó, uma substância então, foi jogada em quanto de litros? 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 8. Né? Eu estou colocando em litros. 3,2 vezes 10 elevado a 8 litros. Sendo detectado 0,02 mol. Então 0,02 mol está presente em 3,2 vezes 10 elevado a 8 litros. Se eu quero saber concentração, a minha referência é o quê? 1 litro. Então, ó, 3,2 vezes 10 elevado a 8x é igual a 0,02, que é igual ao quê? X 0,02 dividido
por 3,2 vezes 10 elevado a 8. Ó, na mesma situação aqui, ó. Então vai dar a mesma resposta, né? 6,25 vezes 10 a menos 12, o quê? Mol por litro. Então, espero ter ajudado vocês, pessoal. Tanto no exercício 4, quando eu relacionei com concentração comum, e agora concentração molar, ok? Ele poderia ter dificultado mais ainda o exercício? Poderia, se não tivesse dado mol. Se tivesse dado massa, por exemplo, e mesmo assim ele tinha passado para mol por litro. Aí o aluno ia entrar em desespero, porque eu não tinha mol e nem litro. O litro ficou fácil, passa pela densidade. E aqui, pessoal, se fosse gramas, como que eu passava para mol? Através da massa molar. Então ele tinha que ter dado a massa molar do ar, né? Então, mas isso aí é um exercício básico, né? Continua acompanhando as minhas videoaulas, que no final eu vou fazer exercício só de vestibular, um pouco mais rebuscado, um pouco mais complicado, para você ficar filezão. Pessoal, espero ter ajudado nessa aula de densidade. Ficamos por aqui, porque é aquele negócio. A vida é linda, porque a química é linda. E um grande abraço.